Olá! Você já ouviu a expressão, alguma coisa parecida com isso, de que a curiosidade matou o gato? Ou seria o guarda? Eu não sei, eu só sei que a curiosidade matou alguém. E eu quero falar um pouco sobre a curiosidade hoje. A curiosidade é como, sei lá, uma coceira na cabeça, uma coceira no cérebro que dá vontade de você descobrir algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Tem muitas formas de olhar para a curiosidade. A filosofia ela fala da coisa do espanto, de você se espantar com as coisas da vida. Isso te dá motivação para ir descobrir. Quando a gente perde esse espanto pelas coisas cotidianas, pelas coisas que a gente já está acostumado, ou por aquelas que a gente ainda nem conhece, talvez a vida fique um pouco mais morna, ou morna. Morna ou morna? Enfim, assim, ela não fica nem quente nem fria. E até tem uma passagem bíblica que fala que seja quente ou seja frio, se você for morno, te vomitarei. É por aí a passagem e tem um sentido muito forte isso. Bom, mas essa questão da curiosidade sempre me atingiu. Essa coceira parece que não passa na minha cabeça e eu espero que não passe nunca. Falando em curiosidade, tem uma planta aqui ó, atrás de mim tem uma planta grande, tá vendo? Aqui ó, ali ó. Tem uma árvore atrás de mim. Essa árvore, uma pequena árvore que dizem que é a árvore da felicidade, ela não fica aqui, nesse lugar da minha sala, mas eu cheguei hoje, o dia que a Giva, a minha querida Giva, que é a minha diretora para assuntos de limpeza doméstica, ela veio à minha casa hoje e ela tirou a árvore de um lugar e pôs em outra. Eu disse, beleza, deve ficar melhor ali na concepção dela, deixo aí. E eu tenho novidades também com relação à raquete na parede do meu quarto. Pois é, eu telefonei para a Giva quando eu cheguei em casa hoje e perguntei, eu criei coragem para dar vazão à minha curiosidade e perguntei para ela por que ela tinha pendurado uma raquete na parede do meu quarto. Faz tempo que eu estou para te perguntar, estava curioso, um dia que eu cheguei lá no quarto tinha a raquete pendurada lá. Não é sua? É? Eu pendurei lá no lugar do coisa. Ela tá meio colando assim, já pegou nela. Eu só achei engraçado a raquete na parede. Lá em casa tem uma lá também no quarto, lá do Thiago. Tem uma raquete pendurada? Porque ele tinha aula com o pai dele, né? Aí eu pendurei a raquete lá, tá lá até hoje. Não tem como lá dar espadada, não. Será que dá sorte a raquete no quarto pendurada? Não sei. Você quer que tire? Não. Acostumei já, tá bom. Tá. O seu violão tá lá em cima, viu? Daqui a pouco você vai pendurar também, né? Não dá. Só se amarrar. Então eu descobri que a Giva trabalha por projeto, assim, ela cria um projeto na casa dela, o filho dela pôs lá a raquete na parede, aí ela falou, eu vou colocar as coisas nas paredes dos meus clientes também. Se tiver uma raquete, pronto, é tudo que eu quero. Ou talvez ela compre raquetes por aí e coloque nas paredes dos seus clientes. Pois é uma grande divulgadora do tênis. Aliás, parabéns ao Guga, que foi colocado no hall da fama dos tenistas no mundo todo. Pois é, o primeiro homem tenista brasileiro que foi colocado. Tinha uma mulher já, a Maria Esther Bueno. Então parabéns ao Guga, parabéns a Maria Esther, que num país que é monoesportivo, que só fala de futebol, basicamente, que só incentiva o futebol, que só tem grandes verbas publicitárias para o futebol, investimentos do governo para esse esporte. Nada contra o futebol, mas tem tantos esportes lindos que o Brasil já mostrou que tem talento. Mas parabéns ao Guga. E parabéns pelo trabalho que ele faz também social com o instituto dele lá em Santa Catarina. E talvez a gente precise de mais exemplos assim, de gente tranquila que vai, dá o seu recado, conquista o teu espaço. E ainda sobre a questão da raquete, eu fiquei pensando também, podia ser pior. A Giva podia ter pendurado outras coisas na minha parede. Não é verdade? Eu queria lembrar alguns outros episódios que a curiosidade geraram na minha vida, tanto de aspectos legais quanto de aspectos um pouco constrangedores. Assim, um aspecto da curiosidade foi quando eu cheguei pela primeira vez, eu fui atuar num hospital com algum personagem de palhaço, um trabalho que eu faço há 10 anos, já quase 11 anos que eu faço esse trabalho, hoje que faz parte dos Doutores Cidadãos, esse grupo que já treinou mais de 1.400 palhaços. Pois bem, eu estava lá na minha primeira visita, o Dr. Ravioli Bentivi
chegou bem bonito e alegre, penteado, num hospital aqui da cidade de São Paulo. E aí toda aquela ansiedade, porque a curiosidade é como uma ansiedade, uma vontade de você conhecer, de descobrir aquilo que você não sabe ainda. Agora, como é que a gente dá lugar a essa curiosidade? Como é que a gente coloca as perguntas para poder chegar às respostas que a gente tanto quer? Aí eu saí lá do local onde me troquei, é a primeira vez que eu estava com aquele personagem no hospital, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela vontade de acertar, e tinha logo na saída do quartinho lá, da salinha que a gente se trocou, e eu saí dei de cara com um casal que estava esperando para ser atendido pela assistente social do hospital. Imediatamente ali, já aquela vontade toda de interagir, eu já cheguei perguntando para ela: e aí, quem é que é o paciente? Como é que vocês estão? Pois bem, eu sou o Dr. Ravioli BenTV, qual é o motivo da sua presença aqui? E a mulher respondeu assim, falou: não, o meu marido veio fazer uma cirurgia. Pois aí eu aproveitei, a cirurgia, já querendo ser engraçadinho, porque tem essa confusão de que palhaço tem que ser engraçadinho o tempo todo no hospital, isso está longe de ser uma realidade, porque essa curiosidade de fazer o outro rir pode gerar problemas sérios. E eu emendei logo que ela falou que o marido ia fazer uma cirurgia, o marido estava bem quietinho do lado. Eu falei: já sei, ele veio aqui para cortar o que não usa mais, né? Pois é, a mulher deu uma resposta ali meio desencontrada, deu um sorrisinho, e eu segui em frente, crente que tinha abafado. Aí depois de um tempo de atuação, voltei, a mulher estava lá fora. O marido já não estava mais com ela, já estava internada, ela estava ali tomando um suco, e eu perguntei: e aí, como é que está o maridão? Afinal de contas, qual é a cirurgia que ele veio fazer aqui? E ela respondeu: pois é, ele veio aqui fazer uma cirurgia no pênis, porque ele está com um nódulo maligno no pênis e ele vai ter que cortar uma parte. O palhaço ficou absolutamente sem palavras. Então a dita curiosidade, essa coceira na cabeça que às vezes invade a língua da gente, a gente não consegue se... A hora que você já viu já foi. Mas felizmente eu contei com a generosidade daquela mulher, que foi muito, me abraçou no sentido de: olha, meu filho, eu perdoo a asneira que você fez. E isso felizmente me ensinou de cara uma das questões fundamentais para atuar com esse tipo de trabalho. Embora a gente esteja vestido de palhaço, não pode o tempo todo invadir o espaço do outro. E nem quando a gente não está vestido de palhaço, porque a curiosidade muitas vezes pode fazer a gente invadir o espaço do outro. Pois é, outra coisa que eu estava pensando, e essa é uma curiosidade assim, que não é uma curiosidade que dá para explicar muito, mas a questão do tempo, né? Que louco, já tava um verão maluco durante o dia, que ainda em São Paulo faz calor, mas aí no fim da tarde já está começando aquele friozinho, dando a entender que o verão está se despedindo de mala e cuia e vai-se embora. O verão vai embora, mas de alguns lugares, porque por exemplo da cidade de Cuiabá, onde eu nasci, lá tem 2 estações do ano só. Lá tem o verão e tem o inferno. Só tem 2 estações lá e a gente tem que lidar. Não é brincadeira essa história que fala que dá pra fritar ovo na calçada em Cuiabá. Dá pra fritar ovo, dá pra fazer qualquer tipo de comida que tenha que aumentar a temperatura acima de 500 graus Celsius, porque lá faz mais ou menos isso. Mas essa coisa do tempo também, por outro lado, que está esfriando, poxa, aqueles dias quentinhos vão embora, a gente só sente falta quando vai embora, porque durante a gente reclama. Eu vi um monte de casal aí falando: puxa, a gente está pensando em separar porque a gente não aguenta mais dormir de conchinha. Pois é, outra situação que pode acontecer quando você vai para um baile de forró. Parece que tem um código de ética do forró que você não pode negar a dança. Então tá lá a menina toda bonitinha dançando ou esperando um cavalheiro chamá-la para dançar, e chega aquele sujeito absolutamente melado de suor, já dançou há 3 horas, a camisona aberta assim, bem bonita, aqueles pelos a la Tony Ramos para fora, e ela: vem cá, minha princesa, vamos dançar. E a menina já vai que vai, começa a dança daqui, dança dali, e vem aquela leva de suor no rosto dela, a maquiagem toda borrando, e a menina não sabe como sair daquela situação, o cara gira dali, gira daqui, ai, eu tô sorrindo à toa, mais ou menos esse era o forró que eu lembro. Aí de repente a menina fala: nossa, mas você sua, hein? Aí o rapaz, todo entusiasmado com a resposta da menina, fala: eu vou ser seu também, princesa. Gente, desculpa pelas piadas, para dizer. Enfim, vamos em frente, mas a curiosidade também me trouxe outros momentos muito legais. Há poucos dias eu estava correndo na rua, numa noite quente. Eu, nesse caso, estava absolutamente suado. Ainda bem que eu não tinha que dançar com ninguém naquele momento. Mas um outro tipo de dança apareceu. Eu estava correndo e de repente eu olho para o lado e vejo um morador de rua com um livro. E ele ali absorto na leitura,
consumindo aquele livro ali, eu não aguentei, eu cheguei perto dele e fui conversar com ele. E de repente a gente começou uma conversa, e o papo vai, papo vem, ele me contou toda a história dele. E o resumo da ópera é que esse morador de rua adorava a literatura. Ele tinha lido livros muito difíceis de literatura, de pensamento oriental, e ele me contou uma série de questões e me dizendo como a literatura, inclusive, tinha ajudado que ele mantivesse alguma sanidade na vida nas ruas. E até outras ideias surgiram, que eu inclusive registrei num texto chamado Revolução dos Bichos, falando sobre a ideia desse homem que motivado por tudo que ele leu, motivado pela cultura que ele ganhou, já está decidido a sair das ruas. E ele tem uma ideia de fazer uma gincana de arrecadação de produtos recicláveis e com muitas pessoas envolvidas. E isso sendo vendido pode se reverter para que ele tenha um incentivo para sair das ruas, alugar um quartinho e depois fazer um curso e arrumar um emprego. Então quero falar mais sobre isso em algum momento também, como é que essa ideia da pessoa. Mas foi a curiosidade que me fez chegar mais perto daquele rapaz que há quase 20 anos vive nas ruas e quer sair de lá. Então a curiosidade pode trazer coisas muito legais. Nossa, eu poderia ficar muito tempo falando sobre a curiosidade, mas daí pode ser que você perca a curiosidade em assistir, né? Porque tem coisas que só interessam a mim e talvez a curiosidade às vezes tem que ficar dentro da gente, guardadinha. Você já pensou se o pensamento das pessoas tivesse volume? Toda vez que a gente pensasse alguma coisa, o outro ouvisse? Que perigo que seria? Já pensou se está ali com a sua pessoa querida, bonitinha, namorado, marido, ficante, amaziado, ou como diz Helena Cuiabá, encachorrado, né? Aí de repente você olha para a pessoa está com um olhar distante e a pessoa está pensando assim, meu Pai Celeste, o que eu fiz de tão ruim para poder terminar nos braços dessa criatura que está olhando para mim neste momento? Será que eu dancei pole dancing na cruz de Cristo? Será que eu lavei louça e enxuguei com o santo sudário? Ai. Pois bem, e que a gente possa usar cada vez mais a curiosidade a nosso favor. A curiosidade como algo que nos estimule, tanto nas questões mais complexas, aquilo que a gente ainda não conhece, buscar saber, e daquilo que a gente já tem no nosso dia a dia, tem a curiosidade de ter um olhar mais generoso, tirar um pouco a catarata dos olhos e enxergar as belezas que passam por nós todos os dias, até para poder enfrentar tristezas, como a Adélia Prado diz. Eu adoro tanto essa passagem dessa poetisa mineira que fala que só pode com a tristeza quem não perdeu a alegria. Pois é, só pode com a tristeza quem não perdeu a alegria. E que venham as experiências todas e que a gente nutra todos os dias momentos de alegria para poder encarar as tristezas. Tá certo? Então fico por aqui hoje. Por enquanto desejo um ótimo final de semana e que venham dias bonitos pela frente para que a gente possa curtir. Beleza? Até mais.